Fala, abaixonáticos e demais cinespectadores, vocês gostam do David Fincher? Então fica aí que já vamos conversar sobre um filme dele. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, abaixonáticos, sejam muito bem-vindos a mais um Abaixo dos Clássicos, o qual, claro, conversamos sobre os grandes clássicos do cinema, ou melhor, você é quem me ajuda a definir qual vai ser o próximo filme criticado, então fique ligado aqui nos cards para votação. Como estamos numa onda de Stephen King, eu escolhi duas das melhores adaptações desse escritor. Temos aí O Iluminado, The Shining, de Stanley Kubrick, e também temos Stand By Me. Eu deveria ter pesquisado o título em português antes, mas tá aqui. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de fazer um convite para você, que é fã de filmes, séries, críticas e tudo mais TV com o mundo do cinema. Se inscreva aqui no canal, tem vídeos novos sobre esse tema quase todo dia. E claro, se você não esqueça de compartilhar esse vídeo aqui. Então hoje vamos conversar sobre Clube da Luta, ou Fight Club, filme dirigido por David Fincher, de 1999, estrelando Edward Norton e Brad Pitt. Clube da Luta acompanha a história do narrador, o personagem interpretado pelo Edward Norton, enquanto esse personagem está vivendo uma crise existencial que foi aí acelerada pelo fato de ele ter insônia e como a vida dele muda após ele conhecer o Tyler Durden, personagem interpretado pelo Brad Pitt. Então Clube da Luta é aquele tipo de filme que quanto menos você souber entrando para ver a primeira vez, provavelmente melhor será a sua experiência, porque é aquele tipo de filme que te dá diversas surpresas ao longo do tempo e ao mesmo tempo um estudo de personagens bem complexo e também uma crítica social aí feita pelo David Fincher. Começando pela direção, realmente eu acho que é o ponto mais forte do filme, a direção do David Fincher junto com as atuações. É que ele faz um trabalho muito interessante com a sua câmera, realmente ele mescla perfeitamente tomadas práticas com tomadas usando efeitos especiais. É engraçado que pouca gente comenta sobre os efeitos especiais de Clube da Luta, mas realmente eles são muitíssimo bem utilizados pra gente realmente estabelecer um movimento de câmera que não seria possível com uma câmera normal. Realmente a câmera entra lá dentro do subsolo, depois ela volta, passa por dentro de uma explosão, coisas desse gênero que não seriam possíveis com um trabalho de câmera convencional, que o David Fincher consegue mesclar isso muito bem com o seu trabalho de câmera padrão, que é um trabalho que a galera diz como bastante frio, mas na verdade eu determino muito mais como um trabalho preciso. O David Fincher ele foge de grandes movimentos de câmera, mas a câmera dele está sempre se movendo um pouquinho, ele prefere cortes bruscos a movimentos de câmera, mas sempre que o personagem dele enfoca e move, a câmera move junto, seja uma levantada de cabeça que levanta a câmera para cá, ou um personagem correndo, ou a câmera correndo juntamente com ele na exata mesma velocidade. Quando o personagem para, a câmera para também. Então é um trabalho muito meticuloso que requer aí tomadas e mais tomadas e mais tomadas e muito ensaio para que tudo saia perfeitamente como o Fincher quer, e eu acho que aqui ele consegue executar de forma perfeita quase no filme Clube da Luta. Nas atuações, o Edward Norton faz um trabalho fantástico e como narrador é um personagem que é extremamente enigmático, personagem que a gente não tem muito contexto sobre ele, mas ao mesmo tempo a gente consegue entender o que ele está passando, porque a gente entende muito a motivação dele, a gente entende muito a psique dele, então mesmo sem ter uma história de fundo, digamos assim, uma história de origem do personagem, a gente consegue empatizar muito com a história, porque ela é muito bem contada através da própria psique do personagem, porque aqui o filme utiliza um mecanismo de narração de uma forma muito eficiente. A narração não é usada pelo narrador erga omnes, e sim uma narração em primeira pessoa, então a gente tem um estudo interno do personagem do Edward Norton, quase como se fosse em um livro, que faz muito sentido, porque Clube da Luta é uma adaptação de uma graphic novel produzida na década de 90, então realmente tem esse tipo de monólogos que estão presentes na obra original e conseguem ser traduzidos para o filme através desse mecanismo da narração, e funciona muito bem porque o Edward Norton consegue vender todas as suas atitudes dentro do filme de forma muito convincente. Também temos aqui o Brad Pitt, que é um personagem extremamente carismático, o Tyler Durden, mas ao mesmo tempo ele é imprevisível, ele é volátil e ele é perigoso, e a gente sabe disso, ao mesmo tempo a gente não consegue tirar os olhos dele porque ele realmente faz uma performance extremamente magnética aqui, complementar a do Edward Norton. Eles não são, assim, necessariamente personagens com uma química excelente um com o outro, mas ao mesmo tempo eles têm uma relação muito, assim, inerente dentro do filme, inclusive faz sentido na trama por isso, e realmente é uma belíssima atuação do Brad Pitt. O roteiro combinado com a direção do David Fincher funciona bem, especialmente para te dar pequenas pistas ao longo do filme sobre o twist. Quando você entra no filme já sabendo o que acontece no final, fica claro como é que é a montagem, como é que é a direção, como é que o roteiro, tudo estruturado para que a gente tenha uma revelação aí no final do filme, no final do segundo ato, que mude a nossa perspectiva, e realmente nesse ponto o filme funciona aí como um estudo de personagem que tem uma grande surpresa ao seu final. E realmente o roteiro é bem inteligente, especialmente na maneira que ele escreve os diálogos internos do Edward Norton. Acho que isso funciona muito bem. A única coisa que eu não gosto muito aqui em Clube da Luta, na verdade são duas. A primeira é que tem uma desconexão muito grande do primeiro ato do filme com os demais atos, então realmente você tem um filme que começa de uma maneira e no meio ele toma uma virada bem inesperada, mas ela é muito brusca, e eu acho que a gente perdeu alguns dos temas interessantes que a gente tinha no início da história.
para entrarmos em um negócio um pouco diferente, que é muito mais uma crítica social ao consumismo do que uma história do Edward Norton, mas mesmo assim ainda tem tons daquela história que começou a ser contada no primeiro ato, mas ela é meio que abandonada, sem uma resolução completa para diversos dos pontos levantados, então acaba que tem diversos pontos que são fundamentais para o personagem do Edward Norton que nunca mais são abordados ao longo do filme. Outro ponto que eu não gosto tanto aqui também no filme é que a crítica social que ele faz tem uma temática muito bem definida, que é uma crítica ao consumismo, uma crítica a vidas fúteis, uma crítica ao fato das pessoas se identificarem como sendo o seu trabalho, a gente faz coisas que a gente odeia, para comprar coisas que a gente não precisa, para impressionar pessoas que a gente não gosta, todo aquele discurso do Tyler Durden, mas tem uma dificuldade do filme em acertar o tom disso. De vez em quando isso é abordado com um tom quase irônico, caricato, de vez em quando isso é abordado com um tom mais sério, de vez em quando isso é abordado sobre o viés de uma ideologia mais anarquista, depois a gente chega quase em um negócio mais totalitário, então realmente o filme fica meio em todos os lugares tentando criticar essa ideia principal aí que ele tem do consumismo, mas ele não consegue saber muito por onde abordar esse ponto e por isso às vezes a narrativa fica um pouco perdida, um pouco desconexa, especialmente em relação às atitudes de alguns dos personagens secundários, mas não é nada que estraga a experiência, até porque o trabalho de direção do David Fincher é extremamente competente, as atuações são excelentes, então o roteiro é inteligente sim, mas ele é menos inteligente do que eu acho que ele precisava ser para conseguir fazer a crítica que ele está tentando e ao mesmo tempo estudar o personagem do Edward Norton de uma maneira mais eficiente, porque ele tem uma grande dificuldade, como já disse, em encontrar o tom certo e o viés certo para fazer a sua crítica, então como ele fica variando demais, acaba que a experiência também varia. Dito isso, o Clube da Luta é um dos melhores filmes da década de 90, realmente o filme funciona muitíssimo bem, como um entretenimento vazio, como um filme surpreendente, como uma crítica social, mas é claro, todas essas coisas em níveis diferentes, e por isso vai receber a nota 8.4 em 10. Então é isso aí, espectadores. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem aqui na marca d'água para se inscrever no canal, se tornem abaixonáticos, não se esqueçam de votar aqui pro próximo Abaixo dos Clássicos em O Iluminado ou Stand By Me. Então é isso aí, YouTube, até a próxima.